você a paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 16 de janeiro de 2024, estamos dando seguimento ao nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Ainda estamos na introdução, letra H, a aceitação na igreja. Hoje nós vamos comentar como foi essa aceitação, as discussões, os prós e contras para que o livro de Apocalipse de João entrasse para o cânon sagrado. Os escritores no terceiro século aceitaram o Apocalipse como procedente do apóstolo João. Perto do encerramento do segundo século, as igrejas ocidentais já tinham aceitado plenamente o Apocalipse de João, de conformidade com o fragmento muratoriano. Nos primórdios do terceiro século, Tertuliano igualmente testificou da origem apostólica do Apocalipse. Ele escreveu em oposição a Marcião, que em meados do século anterior, 150, rejeitou o Apocalipse e deixou-o fora de seu cânon. Tertuliano escreveu: temos também as igrejas adotivas de João, pois ainda que Marcião rejeita seu Apocalipse, a ordem de seus bispos, quando investigado desde seus primórdios, repousa em João como seu autor. Em suma, a evidência no terceiro século endossa de forma esmagadora a autoria joanina. De um grupo de pessoas conhecido como alogi, surgiram objeções à autoria joanina na última metade do segundo século. Rejeitavam a doutrina do Logos no prólogo do Evangelho de João e, consequentemente, renunciaram o Apocalipse. Atribuíram a autoria deste livro a Cerinto, o gnóstico. Eusébio cita Gaio de Roma, o qual escreveu: no entanto, também Cerinto, por meio de revelações que diz serem escritas por um grande apóstolo, apresenta milagres com a mentira de lhe terem sido mostradas por ministério de anjos. A oposição à autoria joanina do Apocalipse surgiu primeiramente dos profetas heréticos e falsos que pretendiam desacreditar o cristianismo. Então vocês podem ver que sempre houve perseguição, sempre houve discórdia com relação às escrituras sagradas. Esse livro de Apocalipse, ele foi provavelmente o livro mais complicado de ser aceito no cânon sagrado. A igreja de Alexandria aceitou o Apocalipse de João, mas depois que Dionísio veio a ser bispo em 248, ele expressou sua oposição ao quilisma, atribuindo o Apocalipse não ao apóstolo, mas ao presbítero João. Assim, a oposição ao ensino quiliástico, com referência a Apocalipse 20, entrou em debate acerca da autenticidade desse livro. Quase um século mais tarde, o historiador Eusébio da Igreja Alexandrina, em 325, também questionou a autoridade do Apocalipse e expressou dúvidas acerca de sua posição no cânon. Entendia que a igreja, por fim, aceitou o livro como genuíno, contudo, ele mesmo não nutria hostilidade em catalogá-lo como espúrio. Em duas passagens, ele qualifica a posição do Apocalipse no cânon, dizendo: se isso parece correto, e se a opinião parece correta, o Apocalipse de João
que alguns rejeitam, porém outros o alinham entre os genuínos, à guisa de contraste, seu contemporâneo Anastásio supriu a Igreja com uma lista de escrituras canônicas que incluía o Apocalipse como o último livro do cânon. Durante a segunda metade do quarto século, concílios eclesiásticos reconheceram a presença do Apocalipse no cânon neotestamentário. Uma exceção foi o concílio de Laodiceia, reunido em 360, o qual omite o livro de sua lista de escritos canônicos reconhecidos. Este concílio seguiu a Igreja Oriental do quarto século em excluir o Apocalipse do cânon. Mas em outras partes da Igreja, concílios e líderes de igrejas reconheceram o Apocalipse como um livro inspirado que fazia parte do cânon. O concílio de Hippo Regius, reunido em Numídia, moderna Algéria, quando Agostinho estava presente como presbítero em 393, concordou com a inclusão do Apocalipse. Assim procedeu o concílio de Cartago em 397 e em 419. Concordemente, Agostinho e Jerônimo confirmaram as decisões dos concílios norte-africanos. No Oriente, a atitude das igrejas em prol da inclusão do Apocalipse no cânon foi mudada nos primórdios do sexto século. Quando Martinho Lutero traduziu o livro do Apocalipse para o alemão em 1522, ele o pôs com Hebreus, Tiago e Judas entre os livros não numerados em sua lista canônica das escrituras neotestamentárias. Ele catalogou todos os 27 livros como parte do cânon, mas visto que pôs um critério de valor em cada livro, os 4 supracatalogados ficaram sem número. Lutero alegava que esses 4 não pregavam a Cristo e ao Evangelho da justificação pela fé. No prefácio de sua tradução, de 1522, ele escreveu: sobre este livro do Apocalipse de João, deixo cada um livre para adotar suas próprias ideias, e não obrigaria a ninguém a adotar minha opinião ou critério. Digo o que sinto. Não aproveito mais de uma coisa neste livro. E isso me faz crer que ele não é apostólico, nem profético. Ele mudou de opinião sobre o Apocalipse no prefácio da edição de 1545, no qual escreve sobre o Apocalipse. Podemos tirar proveito desse livro e fazer bom uso dele. Na verdade, ele achou nesse livro a mensagem de Cristo e por isso disse: está junto de seus santos e no fim conquista a vitória. Entretanto, Lutero manteve o Apocalipse entre os livros não numerados de seu catálogo canônico. Quanta confusão, né, pessoal, sobre a aceitação do livro de Apocalipse. João Calvino considerava as Escrituras como sendo por si mesmas autenticadas, com respeito à sua origem, caráter e autoridade divinos. Para ele, o testemunho eterno do Espírito Santo no coração do crente confirmava e selava a inspiração dos livros canônicos. Ainda que Calvino nunca tivesse escrito um comentário sobre o Apocalipse, isso não quer dizer que ele rejeitasse esse livro. Ao contrário, uma rápida visão das Escrituras indica que seus comentários e as institutas corroboram o fato de que os reformadores aceitaram a canonicidade
do último livro da Bíblia. Calvino escreveu comentários sobre a maior parte dos livros do Antigo e do Novo Testamento. Compôs suas institutas, pregou diariamente na igreja de São Pedro, em Genebra, manteve correspondência com numerosas pessoas dentro e fora da igreja e ensinou seus alunos na Academia de Genebra. Em condição física pobre, ele manteve um programa tenaz que levou sua vida a um fim prematuro, com a idade de 55 anos. É de fato espantoso que ele fosse capaz de realizar tudo o que conseguiu nesses anos. Se ele tivesse escrito um comentário sobre o Apocalipse, ele o teria publicado. Então nós ficamos por aqui, né? Nós estamos vendo a introdução ao livro de Apocalipse e hoje você pode ver a complicação que foi, né, a aceitação do livro de Apocalipse. Hoje, quando nós conseguimos com mais experiência, pessoas estudiosos que nos trouxeram algumas revelações, né, sobre muitas coisas a respeito desses livros proféticos, né, o livro de Daniel, que faz referência a coisas futuras, e quando você vai ver no livro de Apocalipse, essas coisas batem totalmente as profecias de Daniel com as revelações feitas a João. Então hoje eu digo para você com toda certeza, não existe mais nenhum teólogo, nenhum digamos assim, nenhum pesquisador, né, que coloque em dúvida o cânon sagrado, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O que existe hoje são pessoas que refutam a própria Bíblia, né? Tem muita gente que acha que a Bíblia deveria ser modificada, adaptada aos dias de hoje. Outras pessoas falam que ela nem deveria existir, existindo teria que ser posta de lado. Mas são especulações particulares que as próprias pessoas fazem pela sua própria vontade, o seu próprio desejo de não se submeter às coisas divinas, às coisas espirituais. Então nós vamos ficando por aqui, né? A igreja teve dificuldade de aceitar o livro de Apocalipse, mas enfim aceitou. Martim Lutero, que é uma pessoa muito importante na conduta da reforma da igreja protestante, também teve suas dúvidas quanto ao Apocalipse, mas por fim, depois de ler e meditar, provavelmente orar a respeito, ele acabou por tecer comentários positivos sobre o Apocalipse e reconhecê-lo. O nosso João Calvino não teceu comentários nem contra nem a favor. De forma que o que temos hoje é a Bíblia Sagrada com seus 66 livros, sendo 27 só no Novo Testamento. Nós temos aí o livro de Apocalipse fechando o cânon sagrado do Novo Testamento. E eu me despeço de você agora, pedindo a Deus que te abençoe no seu trabalho, no seu negócio, onde quer que você esteja me ouvindo, me assistindo esse vídeo, que o Senhor Deus eterno possa te cobrir com todas as suas bênçãos espirituais e materiais, as quais Ele tem destinado para a sua vida. Um abraço especial para a igreja em Santa Rita de Cássia, pastor Antônio, que está ali na iminência de passar por uma cirurgia. Que Deus o abençoe, que o Senhor vai restabelecendo a sua saúde. E eu agradeço a compreensão de todos vocês que vêm
nos assistindo, vem colaborando conosco, divulgando o nosso trabalho. Nós ainda estamos engatinhando com relação ao YouTube, temos poucos membros. Eu gostaria que você nos ajudasse divulgando o nosso trabalho para que mais pessoas possam se engajar nesse crescimento do canal da Igreja Apologética em Brasília, né? Nós fazemos parte do Ministério Apologético Boas Novas. Eu não me identifiquei no início, mas eu sou Anísio Andrade da Silva, pastor, presidente do Ministério Apologético Boas Novas. Um abraço a todos, a minha satisfação em estar com você várias vezes por semana. Eu te aguardo na próxima quarta-feira, amanhã, né, com o nosso estudo do Atos, livro de Atos, que vai ao ar pré-gravado também. Por falar nisso, eu estou enviando esse vídeo pré-gravado. Eu sempre faço live na terça-feira, mas eu tenho uma programação que talvez me impeça de fazer live ao vivo. Então, nesta terça-feira eu estou enviando o vídeo pré-gravado e peço a você que o assista, compartilhe, divulgue, curte o nosso canal para que nós possamos ir mais além. Um abraço a Poliane, lá na Europa, no país da Estônia. Que Deus abençoe a sua vida e que tudo seja uma bênção para você. Obrigado à minha esposa, que sempre me acompanha nesse trabalho. Obrigado à minha nora, a Laine. O nome da minha esposa é Marta, o nome da minha nora é Laine. São duas pessoas que me ajudam muito, me dão suporte nas transmissões dessas lives. Um abraço a todos, fica com Deus, a paz do Senhor Jesus. Até breve, tchau.